Olá pessoal, eu sou Thalia Paixão, psicóloga, especialista em ABA, especialista em terapia cognitiva comportamental, em autismo e atraso do neurodesenvolvimento. Sou mestranda em intervenções psicológicas no desenvolvimento e na educação e sou diretora do Centro Integrar, que é uma clínica especializada no tratamento de pessoas com atrasos do neurodesenvolvimento, em especial autismo, que funciona hoje na cidade de Pombal. Com muita alegria que mais uma vez eu volto a ministrar aula pela FACSul para a turma de São Bento. Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras ainda não, mas é uma satisfação enorme. E hoje nós vamos falar sobre a formação e intervenção do psicopedagogo na linguagem escrita e na fonoaudiologia. E à guisa de introdução, eu gostaria de fazer uma breve análise sobre o papel do psicopedagogo contemporâneo no tocante ao processo de educação, no que diz respeito a todos os aspectos da linguagem. A aprendizagem é um processo complexo que acontece a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades e valores que vêm por meio, seja do estudo, seja do ensino ou seja das próprias experiências. É através da aprendizagem que o homem se firma como um ser racional, constituindo assim a sua personalidade e se preparando para cumprir o papel que lhe é reservado perante a sociedade. Vários fatores estão envolvidos nesse processo e um deles é a linguagem. Desde a mais tenra idade, o homem apresenta uma forma peculiar de se comunicar as suas necessidades, de se fazer compreendido por uma comunidade verbal, e com essa relação vai emergindo outros comportamentos mais complexos no tocante à linguagem para que essa comunicação torne-se cada vez mais eficaz. A linguagem é uma característica própria da raça humana. Nós, desde bebezinhos, já conseguimos nos comunicar com os nossos cuidadores através de choros, depois progredimos para balbucios, o nosso cérebro vai fazendo pareamentos dessas ações motoras verbais com ações que eu preciso que as pessoas executem, uma vez que o cérebro se comporta por vantagem, e nesse pareamento a gente vai conseguindo ter processos mentais complexos que vai internalizando dentro dessa criança, desse bebê, já algo que está inerente à sua cultura, ou seja, a forma que eu devo expressar essas minhas necessidades para que elas sejam atendidas, formas que eu tenho de expressar os meus desconfortos, os meus desprazeres, mas também forma que eu tenho de expressar a maneira que eu gosto, ou a maneira que eu preciso ter as minhas necessidades atendidas. E são essas formas de pensamentos avançadas que vão sendo transmitidas às crianças através dessa troca que vai fazendo com que esse processo progressivo de aprendizagem aconteça. É exatamente essa relação de nós, enquanto organismo, com o meio em que estamos inseridos, dessas experiências, dessas sensações, dessas percepções e trocas, que vai, então, surgindo o processo de aprendizagem. No tocante à leitura escrita, que é uma forma mais avançada de linguagem, mais complexa, nós entendemos que ela é a espinha dorsal da escolarização. Então, uma criança que apresenta dificuldades nessa área também obterá ou terá grandes obstáculos dentro do processo de escolarização. É bem verdade que algumas crianças vão demorar mais para atravessar esse processo. Isso por causa de questões pontuais, o que a gente conhece por dificuldades de aprendizagem, ou simplesmente pelo fato de algumas crianças apresentarem um tempo de desenvolvimento dessas habilidades, precisando de um tempo um pouco maior para que essas habilidades sejam adquiridas. Mas outras crianças vão apresentar essas dificuldades, não somente de forma pontual, mas em todo esse processo. E são exatamente aí que a gente vai entender que há uma distinção entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, e é onde o psicopedagogo vai atuar de forma efetiva e muito decisiva dentro desse processo. Então, é papel do psicopedagogo identificar essas possíveis causas e como ele vai intervir nessas situações para que essa criança consiga vencer
esses obstáculos para adquirir essa habilidade. E não só a aquisição da habilidade, mas a fluência dessa habilidade. Uma vez que a fluência também faz parte desse processo. Então, nós devemos, enquanto profissionais, mudar a nossa visão em relação a esse processo de ensino-aprendizagem. Não fazendo uma pergunta, como eu devo ensinar? Qual o melhor método a ser utilizado para essas dificuldades? Mas como o meu aluno aprende? Ou como esse sujeito aprende? Como é que eu posso me utilizar desse conhecimento, desses instrumentos para chegar àquilo que é necessário no tocante à identificação dessas barreiras que tem impedido que essa habilidade, essa aprendizagem flua, mas também como é que eu vou ensinar isso para essa criança, entendendo que cada sujeito ele é único no teatro da existência, assim já dizia o Dr. Augusto Cury, e não só isso, mas a gente precisa identificar qual o nível que essa criança se encontra, qual o nível basal que essa criança tem hoje, para que eu possa introduzir esses conceitos, para que eu possa me utilizar desses recursos. E não só isso, qual é o nível de ajuda que ela vai precisar que seja dado para que a gente mantenha um nível de motivação, para que a gente gere emoções positivas nessa criança, neste cérebro, para que ela se sinta motivada a aprender. Qual é o nível de ajuda que eu vou precisar dispensar para essa criança? E como é que eu vou fazer a retirada dessas ajudas para promover essa autonomia, seja a curto, médio ou longo prazo, dentro desse processo? Então, é algo que envolve conhecimento, envolve energia, envolve recursos que sejam de fato específicos para cada uma daquelas habilidades faltantes que a gente deseja ensinar. Exige de nós realmente um olhar avaliativo no tocante a entender qual é o nível basal daquela criança, para que eu possa propor, então, a partir daí, planos terapêuticos individualizados, ou planos de ações individualizados, ou planos de ensino individualizado, assim como queiram chamar. Mas entender o sujeito dentro dessa perspectiva, não da subjetividade, daquilo que não é palpável, daquilo que eu não posso ver, mas dentro de uma perspectiva de individualidade, respeitando a psicogênese daquele sujeito, respeitando todas a estrutura cerebral, funcional daquele organismo. Então é nessa perspectiva que eu gostaria de dar início agora à nossa aula, já que nós passamos agora por uma breve introdução, mas exatamente para a gente identificar qual é o papel do psicopedagogo dentro desse processo de ensino-aprendizagem no tocante à identificação de dificuldades e distúrbios de aprendizagem, para que efetivamente possa ser feito um trabalho de qualidade e um trabalho individualizado, promovendo então ou chegando então aos resultados esperados pela escola, pela família e pela equipe multidisciplinar, porque essas questões, a depender do grau que elas se apresentam, não é só o psicopedagogo que vai atuar nelas, mas uma equipe multidisciplinar, considerando esse sujeito como um ser integrado, como um ser que existem várias áreas atuando para que certos ou determinados comportamentos possam surgir, possam emergir e, portanto, nós não podemos atuar de forma solitária dentro desse processo. Precisamos, de fato, trabalhar em equipe. Todos nós sabemos que esse processo de aprendizagem, ele antecede a escolarização. Já dentro do contexto familiar, nesta relação, a depender da quantidade de estímulos e de recursos que são dispensados a esta criança, vai fazendo com que essa aprendizagem ela aconteça, independentemente do nível socioeconômico cultural daquela pessoa. Claro que vai haver uma variação dentro dos níveis de aprendizagem, mas isso não anula o processo. Então, toda criança, independentemente de qual seja o seu nível socioeconômico,
cultural, enfim, ela é capaz de aprender, porque nós temos um cérebro que é capaz de aprender através dessa relação organismo-ambiente, dessa captação de estímulos. Se for um cérebro típico, essa aprendizagem vai acontecer e vai acontecer antes dessa escolarização. Mesmo crianças atípicas, elas também aprendem, claro. Muitas vezes não se aprende da forma correta instituída por uma comunidade verbal ou dentro dos princípios culturais e sociais na qual ela está inserida, mas ela também aprende, né? Tanto é que quando nós recebemos crianças que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente de quais sejam as dificuldades que ela vivencia, nós vamos trabalhar para modelar esses comportamentos, para que eles se aproximem ao máximo daquilo que é esperado para a cultura ou para os parâmetros que fazem parte daquela cultura, para que essa pessoa esteja inserida naquele meio, faça parte daquele meio de forma atuante e efetiva. Então, a escolarização, ela é um processo que acontece quando a criança chega na escola, mas a aprendizagem, ela antecede esse processo. Então, sabendo disso, é muito mais fácil para a escola identificar esses fracassos e poder solicitar a ajuda necessária de uma equipe multidisciplinar para trabalhar essas demandas. É bem verdade que a maioria de nós pais, eu me incluo nisso, porque também sou mãe de uma criança com atraso do neurodesenvolvimento, né, com autismo. A maioria de nós pais só conseguimos identificar esses atrasos de fato quando a criança vai para a escola. O ambiente familiar é um ambiente muito natural, digamos assim, habitual daquela criança, onde a quantidade de variáveis que estão dispostas naquele ambiente, além de serem muito menores, elas já são corriqueiras do cotidiano daquela criança. Ela já consegue ter um controle maior sobre aquelas variáveis. Quando há muito barulho, ela consegue se autorregular, fazendo uma esquiva sensorial de ir para outro ambiente, e ali ela sabe que ela vai estar livre daquele barulho. Quando ela fica confusa, ela sabe que ela pode correr para próximo da mãe e receber aquele abraço. A criança sabe que quando ela está com fome, ela sabe onde buscar comida, enfim, a criança tem uma forma peculiar de comunicação dentro do ambiente familiar, até porque nós pais, inclusive, já sabemos, sem nem precisar a criança falar, daquilo que ele necessita, né? É uma casa, é um ambiente onde existe uma rotina, onde existe previsibilidade muitas vezes, então é um ambiente que camufla muito esses sintomas, né, de crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento. Quando essa criança é colocada na escola, os professores que já têm uma experiência muito grande, né, no tocante a essas questões da aprendizagem, desse desenvolvimento para a aprendizagem, conseguem de cara identificar quando essa criança está apresentando esses atrasos. A única dificuldade, a dificuldade maior que esses profissionais sentem é exatamente de identificar o que é que está acontecendo com a criança. Até porque isso é da alçada dos profissionais que atuam na área clínica, né? O psicopedagogo, o psicólogo, o neuropediatra, enfim, fonoaudiólogo. Mas o fato é que quando essas crianças chegam à escola, a escola identifica, né? O que é que está acontecendo, os sintomas que têm atrapalhado nesse desenvolvimento, conseguindo então identificar esses fracassos escolares. Isso não só dentro do período pré, digamos assim, da primeira infância, onde a criança chega na escola, mas também com o passar dos anos, né? A gente consegue identificar os transtornos do neurodesenvolvimento numa fase muito mais precoce, porque não é apenas um sintoma, né? São sintomas que estão acontecendo ali de forma conjunta e que é base para critério diagnóstico. A gente consegue identificar, inclusive os próprios professores conseguem identificar. Eles não conseguem muitas vezes entender se é um TDAH, se é autismo, se é uma deficiência intelectual, até por causa muitas vezes da idade que a criança chega na escola, né, na educação infantil.
nos primeiros anos, mas ele já consegue identificar isso. Mas fora disso, os pais só conseguem identificar muitas vezes, ou só conseguem buscar essa ajuda por causa do atraso da linguagem, né? É uma criança que ela se comunica, mas ela se comunica de uma forma distinta, ela se comunica puxando o pai pela mão, ou a mãe pela mão, levando até o objeto. É uma criança que apresenta algumas características como a falha no contato visual, é uma criança que não consegue brincar, não gosta de brinquedos, é uma criança que leva muitos objetos à boca ou leva para muito próximo aos olhos, é uma criança que foge muito do barulho, tem resistência ao toque, não gosta muito de abraço, é uma criança que não consegue identificar muito bem as emoções das outras pessoas, que são comportamentos bem rudimentares, né? E que já estão presentes em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas que muitas vezes nós pais não conseguimos identificar, até porque existem algumas características hereditárias dos pais que também são semelhantes a alguns desses sintomas, né? Mas o fato é que para a escola acaba sendo mais fácil identificar não só esses transtornos, mas essas dificuldades por causa desse fracasso escolar e poder chamar o psicopedagogo, que é o profissional mais adequado para trabalhar essas demandas de dificuldades de aprendizagem, não de forma isolada, mas com uma equipe, muitas vezes, havendo necessidade de uma equipe, mas a hora que o psicopedagogo chega para atuar de forma muito mais efetiva, pontual, assertiva, para poder conseguir fazer com que essa criança vença essas dificuldades ou adquira essas habilidades tão importantes dentro desse processo de escolarização ou de ensino-aprendizagem. Então, pensando dessa forma, é papel do psicopedagogo conseguir identificar essas possíveis dificuldades ou transtornos de aprendizagem, especificamente nesta aula sobre o transtorno que nós falaremos, sobre o transtorno de leitura escrita, para conseguir levantar ou escolher instrumentos que permitam ele avaliar essas dificuldades no tocante ao grau que elas se encontram, ou para fazer os encaminhamentos necessários, ou chamar os profissionais que precisam estar juntos para que essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto possa vencer essas dificuldades. Uma vez que nós sabemos hoje que o nosso cérebro ele é plástico, a neurociência traz para nós essa informação extremamente relevante. Então não há possibilidade desse cérebro não aprender. Esse cérebro pode sim ser remodelado, pode ter suas dificuldades vencidas, né? Ou pelo menos diminuídas significativamente, a depender da quantidade, da qualidade, da intensidade dos estímulos aos quais ele será submetido dentro daquelas áreas específicas já identificadas pelos profissionais como uma área em déficit, para que a criança consiga então chegar dentro do nível esperado ou próximo a esse nível, ou nível desejado, fazendo assim com que essas dificuldades sejam vencidas. E embora as dificuldades de aprendizagem se apresente de forma semelhante àquelas que também estão presentes dentro dos transtornos de aprendizagem, é de extrema importância, de suma importância que nós possamos entender essa distinção entre eles. Dentro das dificuldades de aprendizagem, nós vamos considerar fatores pontuais como doenças crônicas, onde a criança ou o sujeito muitas vezes é submetido ao uso contínuo de medicação, que atrapalham muitas vezes a concentração, a percepção, torna o nível de motivação daquela criança menor diante daqueles estímulos, problemas emocionais, lares desestruturados, violência sexual, morar em lugares onde não tem saneamento básico, onde muitas vezes a criança apresenta muitos vermes, enfim.
As dificuldades de aprendizagem, elas são pontuais e elas se apresentam de forma muito semelhante a alguns sintomas que estão presentes dentro dos transtornos. Mas, quando a gente pensa em transtornos de aprendizagem, a gente tem que entender que eles são de forma que eles surgem por causa de uma alteração neurobiológica na própria estruturação do cérebro, nessa liberação orgânica, né, de substâncias orgânicas no cérebro, que faz com que esse cérebro não funcione da forma que deveria, trazendo então muitas vezes uma distorção nessa percepção para a criança, trazendo prejuízos não só dentro de uma área específica, como de ensino-aprendizagem, mas vai se apresentar também com hiperatividade, um cérebro hiperexcitado, estereotipias motoras, padrões de comportamentos repetitivos, interesses restritos, dificuldades na socialização. Então, é um conjunto de sintomas que vai estar presente e também vendo a questão da faixa etária, que muitas vezes já está presente desde a primeira infância lá, desde quando a criança já entra, né, nessa fase inicial na escola, e que permanecem. Às vezes muda um pouco, às vezes diminui um pouco, mas elas permanecem. Já as dificuldades de aprendizagem, a criança muitas vezes não apresenta dentro dessa fase inicial e de forma pontual muda o desempenho dessa criança, né? Elas podem ser persistentes sim, a depender do que a criança está vivenciando, mas o que não difere é a forma que nós precisamos identificar essas dificuldades para conseguir atuar de forma efetiva no ensino delas. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta num outro vídeo para ver o restante da aula, ok?